Milionário entediado pede delivery e fica impressionado ao ver a entregadora de pizzas pela primeira vez. Antes de ouvir esta incrível história, clique em inscrever-se para ver mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de azar no amor. A mansão de Ricardo Mendes erguia-se imponente na colina mais exclusiva da cidade de São Paulo. Suas amplas janelas refletiam as luzes da festa que acabara de terminar, lampejos que contrastavam com a escuridão da noite. Dentro, Ricardo, um homem de 35 anos, atraente e de porte elegante, observava como os últimos convidados partiam em seus luxuosos automóveis. Quando a porta se fechou atrás do último grupo, Ricardo exalou um suspiro de alívio. Afrouxou a gravata e dirigiu-se ao seu escritório, um espaço amplo e luxuosamente decorado que refletia seu sucesso como empresário de tecnologia. Serviu-se de um uísque e deixou-se cair em sua poltrona. De couro, olhando sem realmente ver a cidade que se estendia aos seus pés, mais uma festa vazia, murmurou para si mesmo. Apesar de estar rodeado de gente influente e bonita, Ricardo se sentia mais sozinho do que nunca. Seu império empresarial lhe dera tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas algo faltava em sua vida, um vazio que nem mesmo podia nomear. Foi então que seu estômago roncou. Lembrando-o de que mal havia provado um bocado durante a noite, olhou para o relógio. 23h30. Por um momento considerou pedir ao seu chefe particular que lhe preparasse algo, mas a ideia de outra refeição, elaborada e pretensiosa, lhe revirou o estômago. Júlia, completou ela, apontando para seu crachá. Júlia Santos. Obrigado, Júlia, disse Ricardo, recuperando um pouco sua compostura. Tirou sua carteira e extraiu uma nota de alta denominação. Fique com o troco. Os olhos de Júlia se arregalaram. Ao ver a nota, senhor, isso é demais, não posso aceitar. Ricardo, acostumado a que as pessoas aceitassem seu dinheiro sem questionamentos, surpreendeu-se. Insisto, disse. Já está tarde e você certamente teve uma noite longa. Júlia hesitou por um momento, mas depois negou com a cabeça. Agradeço sua generosidade, mas não posso aceitar tanto. Permita-me dar o troco correto. Enquanto Júlia procurava em sua bolsa o troco, Ricardo a observou com curiosidade. Sua roupa gasta e suas mãos ásperas falavam de uma vida de trabalho duro, mas havia uma dignidade em sua postura que o intrigava. Faz tempo que trabalha como entregadora? Perguntou, surpreendendo-se com seu próprio interesse. Júlia levantou o olhar, igualmente surpresa com a pergunta. Quase 2 anos, respondeu. É meu segundo emprego. Durante o dia estudo na universidade. Universidade? O que você... estuda? Perguntou Ricardo, cada vez mais intrigado. Engenharia da computação, disse Júlia com um brilho de orgulho nos olhos. É difícil conciliar os estudos com o trabalho, mas vale a pena. Ricardo, que havia construído seu império no mundo da tecnologia, sentiu uma fagulha de emoção. É um campo fascinante, comentou, e muito exigente. Júlia assentiu. É sim, mas eu adoro. Cada desafio é uma oportunidade de aprender algo novo. Nesse momento, o rádio de Júlia tocou, lembrando-a de que tinha mais entregas pendentes. Desculpe, preciso ir, disse entregando o troco a Ricardo. Espero que aproveite sua pizza, senhor. Ricardo pegou o troco mecanicamente, ainda processando a conversa. Obrigado, Júlia, e boa sorte com seus estudos. Júlia sorriu mais uma vez antes de se virar e caminhar em direção à sua motocicleta desgastada. Ricardo a observou dar partida e desaparecer. Na noite, sentindo uma estranha mistura de emoções que não conseguia identificar. Fechou a porta e dirigiu-se ao seu escritório, a caixa de pizza em suas mãos, momentaneamente esquecida. Sentou-se em sua poltrona, pensativo. A breve interação com Júlia havia deixado uma impressão nele que não podia ignorar. Abriu a caixa e pegou um pedaço de pizza, saboreando a simplicidade do queijo derretido e da calabresa. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo se viu pensando em alguém além de si mesmo, perguntando-se sobre a vida daquela jovem entregadora que havia recusado sua generosa gorjeta em favor de sua integridade. Enquanto comia, sua mente não parava de dar voltas.
Como seria viver uma vida como a de Júlia? Como seria ter que lutar por cada oportunidade, em vez de ter tudo servido em uma bandeja de prata? Ricardo olhou ao seu redor, observando seu luxuoso escritório com novos olhos. Tudo o que o rodeava falava de sucesso e riqueza, mas, de repente, sentiu-se vazio. A determinação e a paixão que havia visto nos olhos de Júlia contrastavam fortemente com a apatia que vinha sentindo ultimamente. Aproximou-se da janela, contemplando a cidade que se estendia abaixo dele. Em algum lugar naquelas ruas, Júlia continuava com suas entregas, perseguindo seus sonhos apesar das dificuldades. Ricardo sentiu uma pontada de algo que não experimentava há anos: admiração. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir em seu enorme e solitário quarto, Ricardo não conseguia parar de pensar em Júlia. Havia algo nela, em sua força e determinação, que havia tocado uma fibra sensível nele. Percebeu que queria saber mais sobre ela, entender seu mundo. Com esse pensamento em mente, Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Amanhã à noite, voltaria a pedir uma pizza da pizzaria do Zé. Talvez, só talvez, Júlia fosse quem a entregaria. Enquanto adormecia, Ricardo sentiu algo que não experimentava há muito tempo: antecipação pelo dia seguinte. Os dias seguintes transcorreram com uma nova energia para Ricardo. Cada noite, na mesma hora, pedia uma pizza da pizzaria do Zé com a esperança de que Júlia fosse quem a entregasse. No entanto, a sorte não estava ao seu lado. Diferentes entregadores chegavam à sua porta, nenhum deles a jovem que havia captado sua atenção. Frustrado, mas decidido, Ricardo decidiu adotar uma abordagem mais direta. Uma tarde, vestiu-se com roupas casuais, algo incomum para ele, e dirigiu seu carro menos ostensivo até o bairro onde ficava a pizzaria do Zé. O local era pequeno e acolhedor, com um aroma de queijo derretido e ervas que inundava o ar. Ricardo sentou-se em uma mesa do canto, pediu uma fatia e esperou, observando discretamente a porta de entrada. Depois de uma hora, quando estava prestes a desistir, ele a viu. Júlia entrou apressadamente, ajustando o uniforme enquanto falava com o gerente Ricardo. Conteve a respiração, surpreso com a emoção que sentia ao vê-la novamente. "Desculpe, seu Zé", ele ouviu Júlia dizer. "O ônibus atrasou e..." "Não se preocupe, menina", respondeu o homem mais velho com um sorriso gentil. "Sei que você faz o melhor que pode. Tem 3 entregas esperando. Acha que consegue dar conta?" "Claro", assentiu Júlia com determinação. "Vou colocar tudo em dia num instante." Ricardo a observou pegar as caixas de pizza e sair rapidamente do local. Sem pensar 2 vezes, deixou uma nota na mesa e a seguiu. Júlia subiu em sua motocicleta e partiu. Ricardo, num impulso que nem ele mesmo entendia, a seguiu em seu carro mantendo uma distância prudente. A primeira entrega foi em um prédio de pizzas, apartamentos deteriorado. Júlia subiu correndo as escadas, entregou a pizza e desceu igualmente rápido. A segunda foi em uma casa familiar, onde uma mãe com 3 crianças pequenas a recebeu com gratidão. Ricardo observava cada interação, fascinado pela eficiência e amabilidade de Júlia. Em cada entrega, ela mostrava um sorriso genuíno, trocava algumas palavras gentis com os clientes e se apressava para seu próximo destino. A terceira entrega o surpreendeu Júlia. Parou em frente a um hospital público confuso. Ricardo a viu entrar com a última caixa de pizza. Incapaz de conter sua curiosidade, estacionou seu carro e a seguiu. Dentro do hospital, Júlia dirigiu-se à sala de espera da emergência. Ali, entregou a pizza a um grupo de enfermeiras exaustas que a receberam com abraços e agradecimentos efusivos. "Júlia, você é um anjo", disse uma das enfermeiras. "Não tivemos tempo de..." Seu sorriso desvaneceu com as próximas palavras. "Isso é maravilhoso, querida. Mas será que você vai dar conta de tudo? Já trabalha tanto." "Vou conseguir, mãe. Você vai ver. Logo vou me formar e poderei dar a você a vida que merece." Ricardo afastou-se da porta, tomado pelo que havia ouvido.
A vida de Júlia era um constante ato de malabarismo entre trabalho, estudo e cuidar de sua mãe doente. E mesmo assim, mantinha uma atitude positiva e uma determinação inabalável. Saiu do hospital e sentou-se em seu carro, sentindo uma mistura de admiração e vergonha. Ele, que tinha tudo na vida, estava se sentindo vazio e sem propósito. Enquanto isso, Júlia lutava todos os dias com um sorriso no rosto. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Não sabia como, mas iria encontrar uma maneira de ajudar Júlia. Não por pena ou caridade, mas porque ela representava tudo o que ele havia esquecido. Paixão, determinação e a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas. Deu partida em seu carro e dirigiu-se à sua mansão, sua mente, cheia de ideias e possibilidades. Pela primeira vez em anos, Ricardo Mendes sentia que tinha um propósito, e tudo graças a uma jovem entregadora de pizza, que havia entrado em sua vida por acaso naquela noite. Enquanto se preparava para dormir, Ricardo não conseguia parar de pensar em Júlia e sua situação. Percebeu que, em sua posição de poder e riqueza, tinha a capacidade de fazer uma diferença real na vida das pessoas. Mas como poderia ajudar Júlia sem que parecesse caridade ou condescendência? Com esses pensamentos girando em sua cabeça, Ricardo adormeceu, sonhando com pizzas, hospitais e um sorriso que havia iluminado seu mundo de uma maneira que nunca acreditou ser possível. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Ricardo. Pela primeira vez em anos, sentia uma energia e um propósito que o impulsionavam. Passava horas em seu escritório, revisando as políticas de sua empresa, buscando formas de melhorar as condições de trabalho de seus funcionários. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos, sua assistente, Renata, entrou no escritório com uma expressão de surpresa. "Senhor Mendes, está tudo bem?" perguntou, notando as pilhas de papéis espalhadas pela escrivaninha. Ricardo levantou o olhar com um sorriso que Renata não via há muito tempo. "Melhor do que nunca, Renata, estou trabalhando em algumas mudanças importantes para a empresa." Renata se aproximou, curiosa. "Que tipo de mudanças, se me permite perguntar?" "Quero implementar um programa de bolsas de estudo para nossos funcionários e suas famílias", explicou Ricardo com entusiasmo. "E também estou pensando em criar um fundo de ajuda para emergências médicas." Renata piscou, surpresa. "Isso é muito generoso, senhor. Posso perguntar o que inspirou essas mudanças?" Ricardo fez uma pausa, pensando em Júlia. "Digamos que tive uma revelação sobre o que realmente importa na vida", respondeu com um sorriso enigmático. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Júlia corria de um lado para o outro, tentando manter o equilíbrio entre seus estudos, seu trabalho e o cuidado com sua mãe. Naquela tarde, após suas aulas, dirigiu-se ao hospital para visitar sua mãe antes de seu turno na pizzaria. "Júlia, querida", disse sua mãe, Dona Helena, quando a viu entrar no quarto. "Não esperava te ver hoje." Júlia aproximou-se da cama e beijou a testa de sua mãe. "Tive um intervalo entre as aulas e o trabalho. Como você está se sentindo hoje?" Dona Helena sorriu fracamente. "Melhor, graças a você e a essas enfermeiras maravilhosas." Fez uma pausa olhando para sua filha com preocupação. "Mas me preocupo com você, minha menina. Trabalha demais." Júlia pegou a mão de sua mãe. "Não se preocupe comigo, mãe. Posso dar conta de tudo isso." Nesse momento, o médico entrou no quarto. "Boa tarde, Dona Helena." Júlia cumprimentou com um sorriso gentil. "Tenho boas notícias. Encontramos um tratamento que pode ajudar muito sua mãe. Mas é caro, não é?" completou Júlia, sentindo seu coração apertar. O médico assentiu com pesar. "Infelizmente sim, é um tratamento experimental e não está coberto pelo SUS." Júlia respirou fundo, tentando manter a calma. "Quanto custaria?" Quando o médico mencionou o valor, Júlia sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Era uma quantia que jamais poderia reunir, nem mesmo em anos. "Obrigada, doutor", disse com voz trêmula. "Vamos pensar a respeito." Depois que o médico saiu, Dona Helena olhou para sua filha com determinação. "Júlia, não quero que se preocupe com isso, estou bem assim." "Não, mãe",
respondeu Júlia com firmeza. Vou encontrar uma maneira, eu prometo. Naquela noite, enquanto fazia suas entregas, Júlia não conseguia parar de pensar no tratamento de sua mãe. Estava tão distraída que quase não notou quando chegou a um endereço familiar. A mansão de Ricardo Mendes. Ricardo abriu a porta, seu coração dando um salto ao ver Júlia. Boa noite, disse, tentando ocultar sua emoção. Júlia levantou o olhar, surpresa ao ver o milionário. Boa noite, senhor Mendes, sua pizza. Ricardo notou imediatamente que algo não estava bem. Os olhos de Júlia estavam vermelhos e seu sorriso habitual não chegava aos olhos. Está tudo bem? Perguntou com genuína preocupação. Júlia hesitou por um momento, mas algo no olhar de Ricardo a fez sentir que podia confiar nele. É minha mãe, disse finalmente. Ela está doente e precisa de um tratamento que não podemos pagar. Ricardo sentiu seu coração apertar. Ali estava a oportunidade que estivera esperando para ajudar, mas sabia que precisava ser cuidadoso. Sinto muito, disse suavemente. Deve ser muito difícil. Júlia assentiu, lutando contra as lágrimas. É sim, mas vou encontrar uma maneira. Sempre encontro. Nesse momento, Ricardo tomou uma decisão. Júlia, disse. Sei que isso pode soar estranho, mas gostaria de ajudar. Júlia olhou para ele com surpresa e um toque de desconfiança. Ajudar? Por quê? Ricardo respirou fundo. Porque admiro sua força e sua determinação. Porque acredito que o mundo seria um lugar melhor se mais pessoas tivessem sua ética de trabalho e seu coração. Júlia ficou sem palavras, comovida pela sinceridade na voz. De Ricardo. Não estou oferecendo caridade, continuou Ricardo. Estou oferecendo uma oportunidade. Minha empresa está implementando um novo programa de bolsas e ajuda médica para funcionários e suas famílias. Gostaria de lhe oferecer um emprego na empresa, um que permita que você continue estudando e cuidando de sua mãe. Júlia piscou atordoada. Eu não sei o que dizer, balbuciou Ricardo. Sorriu. Não precisa decidir agora. Pegue meu cartão, pense a respeito e me ligue quando estiver pronta. Júlia pegou o cartão com mãos trêmulas. Obrigada, disse finalmente. Sua voz mal um sussurro. Enquanto Júlia se afastava em sua motocicleta, Ricardo a observou, sentindo uma mistura de esperança e ansiedade. Havia dado o primeiro passo, mas sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Naquela noite, tanto Júlia quanto Ricardo se deitaram com suas mentes cheias de possibilidades e perguntas sobre o futuro. Sem saber, suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Júlia. Por um lado, a oferta de Ricardo parecia boa demais para ser verdade. Por outro, não podia evitar se perguntar se havia algum motivo oculto por trás de tanta generosidade. Depois de muito pensar e discutir com sua mãe, Júlia finalmente decidiu ligar para Ricardo. Para sua surpresa, ele mesmo atendeu o telefone. Senhor Mendes, disse Júlia com voz trêmula. É Júlia Santos, estive pensando na sua oferta e gostaria de saber mais. Ricardo sentiu seu coração dar um salto de emoção. Fico muito feliz que tenha ligado, Júlia. O que acha de nos encontrarmos para discutir os detalhes? Posso ir vê-la no hospital, se for mais conveniente para você. Júlia se surpreendeu com a consideração de Ricardo. Isso seria muito gentil da sua parte, respondeu. No dia seguinte, Ricardo se apresentou no hospital, vestido de maneira casual para não chamar a atenção. Encontrou Júlia na cafeteria, parecendo nervosa, mas determinada. Obrigada por vir, disse Júlia quando Ricardo se sentou à sua frente. Obrigado a você por considerar minha oferta, respondeu Ricardo com um sorriso caloroso. Antes de entrarmos em detalhes, quero que saiba que isso não é caridade. Tenho procurado maneiras de tornar minha empresa mais socialmente responsável. E acredito que você poderia ser uma excelente adição à nossa equipe. Júlia ouviu atentamente enquanto Ricardo lhe explicava o programa de bolsas e o fundo de ajuda médica que estava implementando. Ele lhe ofereceu um cargo no departamento de TI, onde poderia aplicar seus conhecimentos de engenharia da computação e continuar aprendendo
O horário seria flexível para que você possa continuar estudando, explicou Ricardo. E, é claro, o plano de saúde cobriria o tratamento da sua mãe. Júlia sentiu um nó se formar em sua garganta. Sr. Mendes, isso é incrível, mas por que eu? Mal me conhece. Ricardo olhou nos olhos dela. Porque no pouco tempo que te conheço, vi em você uma força e uma determinação que são raras de encontrar. Acredito que você poderia contribuir muito para minha empresa e, ao mesmo tempo, quero te dar a oportunidade de alcançar seu potencial sem ter que sacrificar o cuidado com sua mãe. Júlia sentiu que as lágrimas ameaçavam cair. Não sei como agradecer, disse com voz trêmula. Não precisa agradecer, respondeu Ricardo suavemente. Apenas me prometa que dará o seu melhor. Eu prometo, disse Júlia com firmeza. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Júlia deixou seu trabalho na pizzaria e começou sua nova posição na empresa de Ricardo. O tratamento de sua mãe começou imediatamente e, aos poucos, Dona Helena começou a mostrar sinais de melhora. Ricardo, por sua vez, mergulhou na implementação dos novos programas em sua empresa. Cada vez que via Júlia nos corredores ou nas reuniões de equipe, sentia um calor no peito que não conseguia explicar. Um dia, enquanto Júlia trabalhava em sua nova mesa, Ricardo se aproximou. Como vão as coisas, Júlia? Perguntou com genuíno interesse. Júlia levantou o olhar e sorriu. É incrível, Sr. Mendes. Estou aprendendo tanto e minha mãe está respondendo bem ao tratamento. Ricardo sentiu uma onda de felicidade. Fico muito feliz e, por favor, me chame de Ricardo. Júlia assentiu, um leve rubor tingindo suas bochechas. Obrigada, Ricardo. Enquanto se afastava, Ricardo percebeu que algo havia mudado. Já não via Júlia apenas como alguém a quem queria ajudar. Estava se apaixonando por ela. Por sua vez, Júlia também estava experimentando sentimentos confusos. A gratidão que sentia por Ricardo estava se transformando em algo mais profundo. Sua gentileza, sua inteligência e sua genuína preocupação com os outros a atraíam de uma maneira que nunca havia experimentado antes. No entanto, ambos lutavam com seus sentimentos. Ricardo temia que Júlia pudesse pensar que ele esperava algo em troca de sua ajuda. Júlia, por sua vez, se perguntava se seus sentimentos eram reais ou simplesmente uma manifestação de sua gratidão. À medida que os dias passavam, a tensão entre eles crescia. Os roçares acidentais nos corredores, os olhares roubados durante as reuniões, as conversas que se estendiam mais do que o necessário, tudo apontava para um sentimento mútuo que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos em um projeto, suas mãos se roçaram acidentalmente. O contato enviou uma descarga elétrica através de ambos, e por um momento o tempo pareceu parar. Ricardo olhou para Júlia, seu coração batendo forte. Júlia, Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, foram interrompidos pela chegada de outro funcionário. O momento passou, deixando ambos confusos e ansiosos. Naquela noite, tanto Júlia quanto Ricardo foram para casa com suas mentes e corações em conflito. Sabiam que estavam à beira de algo que poderia mudar suas vidas para sempre. A questão era, ousariam dar o salto? Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e anseio para Júlia e Ricardo. Ambos lutavam com seus sentimentos, cientes das complicações que um relacionamento entre eles poderia trazer. Júlia se sentia dividida. Por um lado, não podia negar a atração que sentia por Ricardo. Sua gentileza, sua inteligência e sua genuína preocupação com os outros a haviam cativado. Mas, por outro lado, temia que seus sentimentos fossem simplesmente uma manifestação de sua gratidão. Além disso, a diferença em suas posições sociais e econômicas a fazia duvidar. Uma tarde, enquanto visitava sua mãe no hospital, Júlia não pôde mais conter suas preocupações. "Mãe", disse, sentando-se na beira da cama, "preciso do seu conselho." Dona Helena olhou para sua filha com carinho. "O que foi, querida? Te vejo preocupada." Júlia respirou fundo.
É sobre o Ricardo, Sr. Mendes. Acho que estou me apaixonando por ele. Dona Helena sorriu suavemente. Já imaginava o jeito como você fala dele, como seus olhos brilham. Uma mãe percebe essas coisas. Mas, mãe, você não acha que é uma loucura? Perguntou Júlia, angustiada. Ele é meu chefe, é milionário, vem de um mundo completamente diferente do nosso. Dona Helena pegou a mão de sua filha. Júlia, o amor não entende de classes sociais nem de contas bancárias. O que importa é como ele te trata, como te faz sentir. Ele me faz sentir especial, admitiu Júlia em voz baixa. Como se eu pudesse conquistar qualquer coisa. Então qual é o problema realmente? Perguntou Dona Helena. Júlia ficou em silêncio por um momento. Tenho medo, mãe. Medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Medo de que um dia ele perceba que não sou suficiente para ele. Dona Helena apertou a mão de sua filha. Minha menina, você é mais do que suficiente. É inteligente, trabalhadora e tem um coração de ouro. Qualquer homem seria sortudo de te ter. Não deixe que o medo te impeça de ser feliz. As palavras de sua mãe ressoaram em Júlia, dando-lhe uma nova perspectiva sobre seus sentimentos. Enquanto isso, Ricardo lidava com seus próprios conflitos internos. Sentado em seu escritório, olhava pela janela, perdido em seus pensamentos. Sua assistente, Renata, entrou com alguns documentos e notou sua expressão distante. Está tudo bem, Sr. Mendes? Perguntou Renata com preocupação. Ricardo se virou, surpreso pela interrupção. Sim, Renata, estou bem, só pensando. Renata, que havia trabalhado com Ricardo por anos, o conhecia o suficiente para saber que algo o estava incomodando. Posso dizer algo, senhor? Perguntou com cautela. Ricardo assentiu, curioso. Notei uma mudança em você desde que implementou os novos programas de ajuda, começou Renata. Parece mais vivo e acho que tem muito a ver com certa nova funcionária. Ricardo se surpreendeu com a perspicácia de Renata. Foi tão óbvio assim? Perguntou com um sorriso triste. Só para alguém que o conhece bem, respondeu. Renata. Posso perguntar o que o está impedindo? Ricardo suspirou profundamente. É complicado, Renata. Júlia é extraordinária, mas temo que ela possa pensar que espero algo em troca por tê-la ajudado. E além disso, tem a diferença de idade e de posição. E se as pessoas acharem que ela está se aproveitando de mim ou eu dela? Renata ouviu atentamente e então falou com firmeza. Sr. Mendes, em todos os anos que trabalho para o senhor, nunca o vi tão feliz quanto quando está perto da Júlia. E vi como ela olha para o senhor. Isso não é gratidão, é algo mais profundo. Ricardo a olhou, surpreso com suas palavras. A vida é curta demais para deixar passar a oportunidade de ser feliz, continuou Renata. Se sente algo por ela, deveria dizer. Seja honesto sobre seus sentimentos e seus temores. Dê a Júlia a chance de decidir por si mesma. As palavras de Renata ressoaram em Ricardo, dando-lhe uma nova perspectiva. Obrigado, Renata, disse com sinceridade. Acho que você tem razão. Naquela noite, tanto Júlia quanto Ricardo foram para casa com uma nova determinação. Ambos haviam decidido ser honestos sobre seus sentimentos, não importando as consequências. No dia seguinte, o destino pareceu conspirar para reuni-los. Encontraram-se sozinhos no elevador no final do dia. A tensão entre eles era palpável. Júlia, começou Ricardo, sua voz ligeiramente trêmula. Eu me perguntava se poderíamos conversar em particular. Júlia sentiu seu coração acelerar. Claro, respondeu tentando manter a calma. Onde? Há um pequeno café perto daqui, sugeriu Ricardo. Se você não tiver outros planos, é claro. Júlia assentiu, sua mente girando com possibilidades e temores. O café era acolhedor e tranquilo, perfeito para uma conversa íntima. Sentaram-se em uma mesa, afastada, ambos nervosos mas decididos. Júlia, começou Ricardo depois que lhe serviram suas bebidas. Há algo que preciso te dizer, e espero que você me escute até o final. Júlia assentiu, seu coração batendo forte. Desde o momento em que te conheci, você mudou minha vida, continuou Ricardo. Você me mostrou uma força e uma determinação que me inspiraram. Você deu um novo propósito à minha empresa e à minha vida. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. O que quero dizer
Eu me apaixonei por você, Júlia. Júlia prendeu a respiração, seus olhos se abrindo de surpresa. Sei que isso pode parecer inapropriado, continuou Ricardo rapidamente. Sou seu chefe, sou mais velho que você. Viemos de mundos diferentes. Entendo se você não sentir o mesmo ou se achar que isso é complicado demais. Só queria ser honesto com você. Júlia permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras de Ricardo. Então, para a surpresa de ambos, começou a rir suavemente. Júlia? Perguntou Ricardo, confuso. Desculpe, disse ela, enxugando uma lágrima de riso. É só que eu estava lutando com meus próprios sentimentos por você, temendo que fosse inapropriado que você não me visse dessa maneira. Agora foi a vez de Ricardo se surpreender. Quer dizer que você? Júlia assentiu, seu riso se transformando em um sorriso terno. Eu também me apaixonei por você, Ricardo. Sua gentileza, sua generosidade, o jeito como você se preocupa com os outros. Você me mostrou um mundo de possibilidades que eu nunca acreditei que existisse para mim. Ricardo sentiu seu coração se encher de felicidade. Pegou a mão de Júlia sobre a mesa. Então, o que fazemos agora? Perguntou suavemente. Júlia entrelaçou seus dedos com os dele. Não vai ser fácil, disse. As pessoas vão falar, haverá obstáculos, mas podemos enfrentá-los junto, completou Ricardo. Se você estiver disposta, eu estou disposto a lutar por isso por nós. Júlia sorriu, sentindo uma mistura de emoção e nervosismo. Estou disposta, disse com firmeza. Naquele momento, enquanto se olhavam nos olhos naquele pequeno café, Júlia e Ricardo sentiram que começava um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo cheio de promessas, desafios e, acima de tudo, amor. O que eles não sabiam era que seu relacionamento logo enfrentaria provas que testariam a força de seus sentimentos e sua determinação de ficarem juntos. Os meses seguintes foram como um sonho para Júlia e Ricardo. Seu relacionamento floresceu, cheio de momentos de cumplicidade, risadas compartilhadas e um entendimento mútuo que parecia transcender suas diferentes origens. No trabalho, mantiveram um comportamento profissional, mas os funcionários não demoraram a notar os olhares cúmplices e os sorrisos secretos que compartilhavam. Os rumores começaram a circular, alguns celebrando o relacionamento, outros questionando suas motivações. Uma tarde, enquanto Júlia trabalhava em seu computador, ouviu duas colegas falando em voz baixa perto da máquina de café. Você ouviu? Dizem que a Júlia está namorando o chefe, sussurrou uma. Não me surpreende, respondeu a outra com desdém. Com certeza foi por isso que ela conseguiu o emprego e o tratamento para a mãe dela. Algumas pessoas fariam qualquer coisa por dinheiro. Júlia sentiu um nó se formar em seu estômago. Sabia que haveria fofocas, mas ouvi-las diretamente era doloroso. Lutou contra o impulso de se defender, sabendo que isso só pioraria as coisas. Naquela noite, durante um jantar tranquilo no apartamento de Ricardo, Júlia não pôde mais conter sua preocupação. Ricardo, começou brincando nervosamente com sua comida. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Ricardo a olhou com preocupação. O que você quer dizer, querida? Júlia suspirou. As pessoas estão falando. Dizem que estou com você por dinheiro, que foi por isso que você me deu o emprego. Ricardo pegou sua mão por cima da mesa. Júlia, olhe para mim, disse suavemente. O que temos é real. Você e eu sabemos. Disso não deixe que fofocas de escritório te façam duvidar do que sentimos. Eu sei, respondeu Júlia, apertando sua mão. É só que às vezes me pergunto se não estou sendo egoísta. Sua reputação pode sofrer por estar comigo. Ricardo se levantou e contornou a mesa para se ajoelhar ao lado de Júlia. Escute bem, disse olhando-a nos olhos. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Você me ensinou mais sobre a vida e o amor nesses meses do que tudo o que aprendi em anos de sucesso empresarial. Se alguém não consegue ver o quão extraordinária você é, o problema é deles, não nosso. As palavras de Ricardo encheram Júlia de um calor que dissipou suas dúvidas. Ela se inclinou para beijá-lo suavemente. Eu te amo, sussurrou contra seus lábios. E eu amo você, respondeu Ricardo. Juntos,
podemos superar qualquer coisa. No entanto, o destino tinha preparado provas ainda mais difíceis para seu amor. Algumas semanas depois, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de um velho amigo da família, um importante investidor. "Ricardo, meu rapaz", disse a voz do outro lado da linha. "Tenho notícias que você não vai gostar. Há rumores no conselho diretor. Estão questionando seu julgamento por causa do seu relacionamento com essa funcionária. Alguns estão falando em uma moção de censura." Ricardo sentiu o sangue gelar. "O quê? Isso é ridículo. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade de dirigir a empresa." Eu sei, respondeu seu amigo. "Mas você sabe como são essas coisas. A percepção é tudo nos negócios. Estão preocupados com a imagem da empresa, com possíveis acusações de favoritismo." "O que você sugere que eu faça?" perguntou Ricardo, temendo a resposta. Houve um momento de silêncio antes que seu amigo respondesse. "Se você quer manter o controle da sua empresa, talvez devesse considerar terminar o relacionamento, ou pelo menos mantê-lo em segredo por um tempo." Ricardo sentiu que o mundo desabava ao seu redor. A ideia de deixar Júlia, mesmo que temporariamente, lhe parecia insuportável. Mas a empresa que havia construído com tanto esforço, que dava emprego a milhares de pessoas, também estava em jogo. "Obrigado por me avisar", disse finalmente. "Vou pensar a respeito." Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Dava voltas na cama, atormentado pela decisão que tinha que tomar. Como poderia escolher entre o amor de sua vida e a empresa que havia sido sua paixão durante tantos anos? Enquanto isso, Júlia também enfrentava seus próprios dilemas. O tratamento de sua mãe estava mostrando resultados promissores, mas os médicos recomendavam um procedimento adicional que não estava coberto pelo plano de saúde da empresa. Júlia sabia que podia pedir ajuda a Ricardo, mas a ideia de depender ainda mais dele financeiramente a fazia se sentir desconfortável. Na manhã seguinte, quando Ricardo e Júlia se encontraram no escritório, ambos podiam sentir que algo havia mudado. Havia uma tensão no ar, um peso invisível que parecia pressionar sobre eles. "Podemos conversar depois do trabalho?" perguntou Ricardo, sua voz carregada de preocupação. Júlia assentiu, sentindo um nó no estômago. "Claro", respondeu. "Eu também tenho algo para te dizer." Enquanto se afastavam, ambos se perguntavam se seu amor seria forte o suficiente para superar os obstáculos que se aproximavam. O que eles não sabiam era que o destino tinha preparado uma surpresa que testaria não apenas seu amor, mas também seus valores e convicções mais profundos. A tensão era palpável quando Júlia e Ricardo se encontraram naquela noite no pequeno parque perto do escritório. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons laranja e púrpura, mas nenhum dos dois parecia notar a beleza do pôr do sol. "Júlia", começou Ricardo, sua voz carregada de emoção, "há algo que preciso te dizer." Júlia assentiu, seu coração batendo forte. "Eu também tenho algo para te dizer", respondeu. "Mas você primeiro." Ricardo respirou fundo, reunindo coragem. "Recebi notícias preocupantes. O conselho diretor está questionando meu julgamento devido ao nosso relacionamento. Estão falando em uma possível moção de censura." Os olhos de Júlia se abriram com surpresa e preocupação. "Oh, Ricardo, sinto muito. Nunca quis te causar problemas." Não, disse Ricardo rapidamente, pegando suas mãos. "Você não causou nada, são eles que não entendem o que temos." Ele fez uma pausa, lutando com as palavras. "Me sugeriram que terminasse nosso relacionamento ou pelo menos o mantivesse em segredo por um tempo." Júlia sentiu o sangue gelar. "E o que você pensa em fazer?" perguntou com voz trêmula. Ricardo a olhou nos olhos. "Não sei", admitiu. "A empresa é importante para mim. Dá trabalho a milhares de pessoas. Mas você é a melhor coisa que já me aconteceu na vida, Júlia. Não consigo imaginar te perder." Júlia sentiu uma mistura de alívio e culpa. Alívio porque Ricardo não estava disposto a desistir dela facilmente e culpa porque sentia que estava colocando em perigo tudo pelo que ele havia trabalhado. "Ricardo", disse suavemente, "talvez devêssemos dar um passo atrás,
até que as coisas se acalmem. Ricardo a olhou surpreso. É isso que você quer? Júlia negou com a cabeça, as lágrimas ameaçando cair. Não é o que eu quero, é o que acho que pode ser necessário. Não quero ser a razão pela qual você perde sua empresa. Ricardo a puxou para perto, abraçando-a com força. Não, disse com firmeza. Não vou te perder por medo do que os outros possam pensar. Vamos encontrar uma maneira. Júlia se agarrou a ele, permitindo que as lágrimas fluíssem livremente. Depois de um momento, se afastou ligeiramente, lembrando que ela também tinha algo a dizer. Ricardo, começou, enxugando as lágrimas. Mais uma coisa que preciso te dizer. Ele a olhou expectante. É sobre minha mãe, continuou Júlia. Os médicos recomendam um procedimento adicional que não está coberto pelo plano de saúde. É bastante caro. Ricardo assentiu, compreendendo imediatamente. Júlia, você sabe que posso ajudar. É só me dizer quanto você precisa. Júlia negou com a cabeça. Esse é o problema. Você já fez tanto por nós. Não quero depender mais de você, financeiramente. Não quero que ninguém possa dizer que estou com você por dinheiro. Ricardo tomou o rosto dela entre suas mãos. Júlia, escute. O que eu tenho, o que eu sou, quero compartilhar com você. Não é caridade, é amor. Somos uma equipe, lembra? Júlia o olhou comovida por suas palavras. Naquele momento teve uma ideia. E se encontrássemos uma maneira de ajudar não só minha mãe, mas todos os funcionários que possam estar em uma situação similar? Ricardo a olhou intrigado. O que você tem em mente? Poderíamos expandir o programa de ajuda médica, explicou Júlia, sua voz ganhando entusiasmo. Criar um fundo especial para tratamentos não cobertos pelo plano regular. Não seria só para mim, mas para qualquer funcionário que precisasse. Os olhos de Ricardo se iluminaram. Júlia, isso é brilhante. Não só ajudaria sua mãe, mas também melhoraria a imagem da empresa. Poderíamos apresentar isso ao conselho como uma iniciativa de responsabilidade social corporativa. Júlia sorriu, sentindo uma faísca de esperança se acender em seu coração. Você acha que funcionaria? Vale a pena tentar, respondeu Ricardo. E se não der certo bem, sempre podemos começar do zero juntos. Eles se olharam nos olhos, sentindo seu amor se fortalecer diante da adversidade. Beijaram-se suavemente, selando seu compromisso de enfrentar juntos qualquer obstáculo. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Ricardo e Júlia trabalharam incansavelmente na proposta para o novo fundo de ajuda médica. Consultaram especialistas, elaboraram orçamentos e prepararam uma apresentação detalhada para o conselho diretor. Na manhã da apresentação, Ricardo estava nervoso, mas determinado. Júlia o esperava fora da sala de reuniões. Aconteça o que acontecer, disse ela, apertando sua mão. Estamos juntos nisso. Ricardo assentiu, beijando sua testa antes de entrar na sala. A apresentação foi intensa. Ricardo expôs com paixão os benefícios do novo programa, não só para os funcionários, mas também para a imagem e o futuro da empresa. Respondeu a perguntas difíceis com calma e segurança, respaldado pelos dados que ele e Júlia haviam recolhido meticulosamente. Quando terminou, houve um momento de silêncio tenso na sala. Então, para a surpresa de Ricardo, um dos membros mais antigos do conselho começou a aplaudir. Bravo, Ricardo, disse o homem. Isso é exatamente o tipo de liderança inovadora que precisamos. Você demonstrou que seu relacionamento pessoal não só não afetou seu julgamento, como o melhorou. Pouco a pouco, os outros membros do conselho se juntaram aos aplausos. A proposta foi aprovada por unanimidade. Quando Ricardo saiu da sala, radiante de alegria, Júlia o esperava. Sem se importar com quem pudesse vê-los, ele a levantou em seus braços e a fez girar. Conseguimos, exclamou Júlia riu, abraçando-o com força. Não, você conseguiu. Estou tão orgulhosa de você. Naquele momento, rodeados pelos aplausos e felicitações dos funcionários que haviam se reunido para conhecer o resultado, Ricardo e Júlia sentiram que haviam superado sua maior prova. Seu amor não só havia sobrevivido, como se fortalecido, e juntos haviam conseguido algo que beneficiaria muitos.
No entanto, enquanto celebravam sua vitória, não sabiam que o destino tinha preparado uma última surpresa que testaria tudo o que acreditavam saber sobre si mesmos e seu relacionamento. As semanas seguintes à aprovação do novo fundo de ajuda médica foram um turbilhão de atividade. Júlia e Ricardo trabalharam incansavelmente para implementar o programa, garantindo que chegasse a todos os funcionários que precisavam. O tratamento de Dona Helena, a mãe de Júlia, foi um dos primeiros a ser aprovado sob o novo programa. A melhora em sua saúde foi notável, e Júlia não poderia estar mais agradecida. Uma tarde, enquanto visitava sua mãe no hospital, Júlia recebeu uma ligação inesperada. Era do seu Zé, seu antigo chefe na pizzaria. "Júlia, minha menina", disse a voz familiar do outro lado da linha. "Preciso falar com você, é importante." Intrigada e um pouco preocupada, Júlia concordou em se encontrar com seu Zé na pizzaria naquela mesma noite. Quando chegou, encontrou o velho italiano sentado em uma mesa do canto, com uma expressão séria em seu rosto enrugado. "Júlia", começou seu Zé depois que ela se sentou, "há algo que você precisa saber. Algo que guardei por muito tempo." Júlia o olhou, confusa. "Do que se trata, seu Zé?" O homem mais velho respirou fundo. "É sobre seu pai." Júlia sentiu o sangue gelar. Nunca havia conhecido seu pai. Sua mãe sempre lhe dissera que ele as havia abandonado antes de ela nascer. "Meu pai", repetiu, sua voz mal um sussurro. Seu Zé assentiu. "Sua mãe e eu éramos amigos quando éramos jovens. Ela me contou a verdade sobre seu pai, mas me fez prometer que nunca contaria a você." Júlia ouvia, seu coração batendo forte. "Seu pai não abandonou vocês, Júlia", continuou seu Zé. "Ele nunca soube da sua existência. Sua mãe o deixou quando descobriu que estava grávida, porque temia que um bebê arruinasse a carreira dele." "O quê?" exclamou Júlia, sentindo que o mundo girava ao seu redor. "Mas quem é meu pai?" Seu Zé a olhou nos olhos. "Seu pai é Ricardo Mendes Sênior, o pai do seu Ricardo." Júlia sentiu que ficava sem ar. Não pode ser", balbuciou. "É verdade, Júlia", disse seu Zé suavemente. Sua mãe trabalhava como secretária na empresa Mendes quando conheceu Ricardo Sênior. Eles tiveram um breve romance, mas quando ela descobriu que estava grávida, decidiu ir embora sem dizer nada. Temia que ele a acusasse de querer prender um homem rico. Júlia se levantou da cadeira cambaleando. "Mas isso significa que Ricardo e eu são meio-irmãos", completou o seu. "Zé, sinto muito, Júlia. Sei que isso é um choque, mas senti que você devia saber. Especialmente agora que você e Ricardo..." Júlia não ouviu o resto, saiu correndo da pizzaria, as lágrimas embaçando sua visão. Sentia-se traída, confusa, devastada. Correu sem rumo pelas ruas da cidade, sua mente um turbilhão de emoções. Como podia ser verdade? Como o homem que amava podia ser seu irmão? Sem perceber, seus passos a levaram até o prédio de Ricardo. Antes que pudesse pensar duas vezes, estava batendo à sua porta. Ricardo abriu, seu sorriso desvanecendo ao ver o estado de Júlia. "O que houve? Você está bem?" perguntou, preocupado. Júlia entrou no apartamento tremendo. "Ricardo, há algo que você precisa saber", disse entre soluços. Com o coração na garganta, Júlia contou tudo o que seu Zé havia revelado. Viu como a expressão de Ricardo passava da confusão ao choque e depois à incredulidade. "Isso não pode ser verdade", disse Ricardo quando ela terminou. "Deve haver algum engano." "E se não houver?" perguntou Júlia, sua voz quebrada. "E se realmente formos irmãos?" Ricardo se aproximou dela, mas parou, inseguro. O amor que sentia por Júlia lutava contra a possibilidade de que fossem família. "Precisamos ter certeza", disse finalmente. "Podemos fazer um teste de DNA." Júlia assentiu, agarrando-se a essa pequena esperança. Os dias seguintes foram uma tortura para ambos. Esperaram os resultados do teste de DNA em um estado de ansiedade constante, incapazes de ficar perto um do outro, mas também incapazes de ficar separados. Finalmente, o envelope com os resultados chegou. Com mãos trêmulas, Ricardo o abriu enquanto Júlia observava,
contendo a respiração. Ricardo leu o relatório, sua expressão indecifrável. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios negativo. Disse, sua voz cheia de alívio e alegria. Não somos irmãos, Júlia. Júlia sentiu que um peso enorme se levantava. De seus ombros, lançou-se nos braços de Ricardo, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas isso significa, começou Júlia. Que seu Zé se enganou, completou Ricardo. Ou talvez sua mãe tenha mentido para ele. Júlia se afastou ligeiramente, pensativa. Preciso falar com minha mãe. Preciso saber a verdade. Ricardo assentiu. Iremos juntos. No hospital, Dona Helena ouviu em silêncio enquanto Júlia contava tudo o que havia descoberto. Quando terminou, a mulher mais velha suspirou profundamente. Sinto muito, minha filha, disse Dona Helena, lágrimas em seus olhos. Nunca quis mentir para você, é verdade que tive um relacionamento com Ricardo Sênior, mas ele não é seu pai. O quê? Exclamaram Júlia e Ricardo ao mesmo tempo. Dona Helena continuou. Quando descobri que estava grávida, não tinha certeza de quem era o pai. Podia ser Ricardo Sênior ou outro homem com quem eu havia estado. Tive medo e fugi. Mas anos depois, quando vi você crescer, percebi que você se parecia com o outro homem. Ele era seu verdadeiro pai. Júlia estava atônita. Por que nunca me contou? Porque me envergonhava das minhas ações, respondeu Dona Helena. E porque seu pai havia falecido, pouco depois que você nasceu, não queria que você carregasse essa tristeza. Ricardo pegou a mão de Júlia, oferecendo seu apoio silencioso. Sinto muito, disse Dona Helena. A vocês dois, nunca imaginei que o destino os reuniria dessa maneira. Júlia olhou para sua mãe, depois para Ricardo. Apesar do choque da revelação, sentiu uma onda de amor e gratidão. Mãe, disse suavemente, eu te perdoo e agradeço por dizer a verdade agora. Ricardo assentiu, acrescentando, o importante é que estamos aqui juntos. O passado é passado. Dona Helena sorriu através de suas lágrimas, aliviada e agradecida pela compreensão de sua filha e de Ricardo. Nos dias e semanas que se seguiram, Júlia e Ricardo processaram tudo o que haviam descoberto. Longe de separá-los, a experiência os uniu ainda mais. Perceberam que seu amor havia superado até mesmo a prova mais difícil imaginável. Um ano depois, em uma bela cerimônia, à qual compareceram amigos, familiares e funcionários da empresa, Júlia e Ricardo se casaram. Seu Zé preparou a pizza para a recepção. Dona Helena dançou com seu genro e o casal feliz trocou votos de amor eterno. Enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Ricardo sussurrou no ouvido de Júlia. Sabe de uma coisa? Acho que devo agradecer a você por pedir aquela pizza naquela noite. Júlia riu, seus olhos brilhando de felicidade. E eu devo agradecer a você por dar uma gorjeta tão generosa. Eles se olharam nos olhos, seu amor mais forte do que nunca, haviam passado por muito juntos, mas sabiam que o melhor ainda estava por vir. E assim, sob as estrelas de uma noite perfeita, o milionário e a entregadora de pizza começaram o próximo capítulo de sua extraordinária história de amor.